Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita e se trata do Enfim, né? Inverno do Mundo do Ken Follett. Finalmente terminei de ler esse livro. Demorou. Passei bons perrengues com esse livro. Foi cansativo, mas tá aqui. Para quem não sabe, esse aqui se trata de um segundo volume dessa trilogia chamada Trilogia O Século, né? Onde ele vai aqui contar grandes acontecimentos que teve aí no século XX, no mundo todo, né? E ele vai escrever essa trilogia ah, dividindo, assim, esse século em três grandes momentos, né? O primeiro vai ser a Primeira Guerra Mundial, tem o vídeo já, que é o Gigantes, Queda de Gigantes, tem um vídeo já, vou deixar lá embaixo, lá no box de informação, para quem quiser. Tem esse aqui, onde ele vai abordar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, de tudo que rolou ali no mundo em torno desses anos. E o terceiro, que eu não tenho, que é a Eternidade por um Fio, onde ele vai comentar um pouquinho a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E vai abarcar mais a parte ali da Guerra Fria, o início do século XXI e por aí em diante. Então, para contar toda essa história, né, sequencial, para contar tudo esses aí por detalhes e não ficar tão cansativo, que não foi o meu caso, porque são grandes livros, grandes em número de páginas, por exemplo, ele se faz valer além dos acontecimentos históricos, né, de contar ali o que de fato aconteceu. Então você vai acompanhar figuras aqui que você já deve ter visto em algum livro de história, aquelas mais conhecidas ou aquelas nem tanto, alguns acontecimentos que ficaram marcados, outros que passaram, que também aconteceram, mas não ganharam tanta relevância assim, né, em frente às três guerras principais, como também você vai acompanhar a sequência de 4, 5 núcleos mais ou menos de famílias, que ele começa lá no primeiro volume, então ele vai construindo a história dessas famílias, de modo que elas vão se entrelaçar entre si, de modo que elas também vão se entrelaçar com as personagens que são realmente históricas, né, que viveram de fato, para contar um pouquinho disso e também contar como essas famílias aí se desenvolveram ao longo desse século inteiro, né, através dos seus descendentes, por exemplo. Então, o que você vai acompanhar aqui, além de um grande livro de história, né, com um aparato histórico muito bem feito, uma base muito bem feita, é um grande romanção, vamos colocar, eu ia falar grande novela, mas é um grande romanção mesmo, sabe? Você vai acompanhar aqui indas e vindas, amores não correspondidos, fracassos pessoais, fracassos profissionais. Você vai acompanhar muito diálogo. Então esse livro aqui, como outro também, e que eu acho também que vai ser o próximo, é recheado de diálogo. E isso me lembrou muito o Alexandre Dumas, né, o Alexandre Dumas, quando ele ganhava por linha, né, naquele tempo, quando ele escrevia os grandes romances dele. Quando ele ganhava por linha, ou seja, haja diálogo, haja romanção. E aqui não está longe disso. Então você vai acompanhar aqui um livro repleto de diálogo. E assim, são diálogos que variam muito, pelo menos. Tem diálogos que você poderia muito bem jogar fora desse livro, que não ia fazer a menor diferença, e outros diálogos que são um pouquinho mais relevantes, mais importantes para a própria trama aqui dentro da história. Então, o primeiro livro ali acaba lá, né, com a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, e aqui a gente já começa o segundo livro em 1933, né, onde começa a Grande Depressão e tal. E aqui a gente já vai começar vendo a ascensão do nazismo ali na Alemanha, né, a Europa ali desolada, aquela coisa toda. Já tinha acontecido o crash de 29 nos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhar essa ascensão do nazismo com a figura do Hitler. O Hitler aparece aqui, começa aí a tecer uns discursos, né? Deus acima de tudo, Alemanha acima de todos, é por aí diante. Então ele começa a tecer esses discursinhos, vai sendo, né, ganhando espaço ali dentro do parlamento, vai ganhando adesão popular em cima disso. E a gente consegue já perceber algumas práticas, como por exemplo, ataque em redações. Uma das personagens aqui é jornalista, então ela vai relatando que o jornal da qual ela trabalha foi atacado. A gente já percebe uma emboscada de soldados, por exemplo, tem
uma cena que foi bastante gravada aqui, que foi de um restaurante, né, onde o seu dono era homossexual. Ele foi abordado por esses soldados, foi levado por eles a um campo ali, onde ele foi brutalmente ali exposto, né, ele, o parça dele também. Então você já vê uma grande quantidade de cenas bem gráficas aqui e as personagens comentando. Eu marquei algumas partes, principalmente nessa parte aqui, porque tem muito a ver com o nosso momento, né? Aqui na página 45 há um diálogo, né, dessa família alemã. Aqui, ó. Meu pai acredita muito no nazismo, mas acha que Hitler é bom para os negócios da Alemanha. Aliás, meu pai não acredita muito no nazismo, mas acha que Hitler é muito bom para os negócios da Alemanha. Esse discursinho, né, de que não acredita muito no nazismo, mas a própria figura é bom para a economia, o que as pessoas são capazes de eleger em prol de uma economia, não é mesmo? Como prender milhares de pessoas pode ser bom para os negócios? Além de ser injustiça, elas não podem trabalhar. Mais embaixo ele continua: a população acha que está sendo salva por uma revolução bolchevique. A imprensa nazista a convenceu de que os comunistas estavam prestes a lançar uma campanha de assassinatos, incêndios criminosos e envenenamento em todas as cidades e vilarejos da Alemanha. E ali na página 156 há também mais uma continuação, né, sobre a explicação dessa onda fascista que começa a surgir ali na Europa. O personagem fala, né, o fascismo está em marcha, ele é perigosamente sedutor, dá falsas esperanças aos desempregados, ostenta o patriotismo espúrio, e os próprios fascistas usam imitações de uniformes militares. E na página seguinte tem a continuação. Etel é uma personagem, Etel, na verdade, né? Agora explicava como o fascismo oferecia soluções falsas, usando a estratégia simplista de culpar grupos como judeus e comunistas por problemas complexos como desemprego e criminalidade. Eles clamavam por apoio popular, mas baniu qualquer oposição. Então, as personagens aqui já começam a lidar com essa ascensão iminente aqui de Hitler, acompanhado desse discursinho aí sedutor e tal. E com isso, a gente acompanha, por exemplo, um dos momentos ali de grande repercussão foi o incêndio que teve no parlamento alemão ali, né? E nos Estados Unidos tem um pequeno, nesse momento, né, nesse período, há também sobre essa questão da marginalização, da discriminação, e não só o antissemitismo, mas também como a discriminação racial, muito evidente ali dentro dos Estados Unidos também. Uma das personagens, por exemplo, ela tem um contato com uma mulher negra e ela tem um seguinte discurso aqui na página 142. Eu sei, eu vou acabar tendo que fazer a criada e revirar os olhos dizendo sim há. Algumas peças e filmes têm personagens africanos como Cleópatra, Aníbal e Otelo, mas esses papéis em geral são interpretados por atores brancos. Mas por que os negros só deveriam fazer papel de negros se Cleópatra pode ser representada por uma branca? Por que Julieta não pode ser negra? Aí na sequência, as pessoas já seriam estranhas, as pessoas se acostumariam, elas se acostumam com qualquer coisa. Por acaso Jesus tem que ser interpretado por um judeu? Ninguém liga para isso. Esse aqui é sobre, tem um personagem que é muito voltado para a questão do cinema, né, ali dentro dos Estados Unidos. E essa personagem que comenta sobre essa fala aqui, ela é negra. E ela tem essa relação interracial com essa personagem branca. Algumas pessoas olham isso de maneira esquisita. Ela tece esse comentário que eu achei bem legalzinho de acompanhar. Aí depois, mais lá para o meiota do livro, na página 500 e pouco, mais ou menos, há sobre a questão da ataque a Pearl Harbor, que eu achei bem interessante de acompanhar. Isso sobre pela ótica de uma personagem que se revela homossexual dentro do exército americano. E ele começa um pouquinho a falar sobre isso. E tem esse ataque a Pearl Harbor, e essa parte da narração eu achei interessante. E depois a gente já começa a ver uma grande iminência ali dos japoneses em querer se ascender também em frente a essa guerra mundial. E ao mesmo tempo que os japoneses vão ascendendo, os discursos, os estudos e a propagação
da primeira arma nuclear também ganha evidência aqui dentro, é interessante de acompanhar também. Enfim, o livro aqui acompanha alguns personagens interessantes, como eu comentei, né? São 5 núcleos ali de famílias, porque a gente acompanha uma família inglesa, uma galesa, uma alemã, uma russa e uma americana. E elas vão ali tendo essas relações permeadas ali pelos encontros, desencontros, enfim. Alguns personagens são interessantes, por exemplo, a do núcleo alemão tem a menininha lá, a Carla. O irmão dela já é seduzido pelo nazismo, né, pelo discursinho racista e nazista. E ela vê seu pai também sendo acometido por uma grande injustiça, porque há ali, dependendo do momento ali que ela se encontra, ataques a crianças com deficiência, por exemplo, e isso é descoberto, isso pega mal. Do núcleo inglês tem o Lloyd, né, que é esse filho bastardo aí de um aristocrata, que ele ganha a ascensão ali, participa da Guerra Civil Espanhola, e ele ganha o amor ali da menina Daisy, que é a mulher, né, a esposa desse aristocrata inglês, mas no fundo mantém essa relação guardada ali. E mais para frente eles desenvolvem um pouquinho como se dá essa relação. Então, gente, o livro em si vai ser permeado por esses dois polos, né? O grande estudo histórico a respeito do que aconteceu no século XX, que é muito bacana de acompanhar, né? De ver esse desenvolvimento ali. Mas a parte que mais me cansou foi a parte ficcional, né? Assim, o grande romanção ali, um romanção exacerbado, um livro cheio de diálogos, também são mais de 800 páginas, né? Então impossível não colocar diálogos. Mas são diálogos que você poderia muito bem, se você espremer esse livro aqui, poderia ser reduzido a metade do livro, por exemplo, e ficaria bem mais interessante, pelo menos na minha visão, de acompanhar. Algumas partes são grandes diálogos ali, diálogos, enfim. Eu dei grandes reviravoltas de olhos, assim, porque eu não aguentava mais aquele tipo de discurso. As insinuações sexuais aqui são outras coisas também que eu achei muito gratuita, sem sentido algum. Além do que, se eram para ser sexo, me fez dar risada, né? Foi justamente o efeito contrário. Enfim, eu não pretendo, por enquanto, pegar o 3º volume para ler, né? Eu não pretendo, eu acho que esse segundo volume aqui me cansou muito mais que o primeiro, inclusive o primeiro eu li muito mais rápido. O primeiro tem umas pitadas disso também, né? Mas esse segundo me cansou um pouquinho mais. Então não sei quando eu vou pegar o 3º para ler, até porque o 3º tem mais de 1000 páginas, então é bem mais cansativo ainda. Bom, mas fica a dica, né, para você aí que se interessa por esses momentos históricos interessantes e não tem problema nenhum em acompanhar esses romanções, esses diálogos infinitos, enfim, essas indas e vindas, essas novelas mexicanas que também é acompanhado aqui dentro desse livro, né? Também são 800 páginas, então haja história para comentar. Fica a dica aqui desse livro que vale a pena, né, ser lido, ser acompanhado e assim, haja fôlego, não é mesmo? Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.